Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar aqui a preencher a planilha de fluxo de caixa. Então você aí que não tem ainda uma ferramenta, não utiliza um sistema de gestão, também ainda não tem a disciplina, a cultura de alimentar uma planilha de fluxo de caixa, né? Eu vou mostrar aqui através dessa planilha distribuída, fornecida aí pela Valorize, né? E tem muita empresa que cobra para fazer, distribuir esse tipo de planilha, uma planilha vocês vão ver aí bem completinha. E o mais importante, né, não só alimentar a planilha, é ter a disciplina para acompanhar os resultados. Então essa planilha lá também traz aí uma parte importante, né, nessa etapa de alimentação da gestão financeira, que é a etapa de análise, tá? Então vocês aí periodicamente, além de alimentar, é importante também darem uma olhada nas etapas de análise aqui da própria planilha. Legal? Então vamos lá, né, gente? Aqui a primeira parte dá uma olhadinha nas orientações. Então todos os campos relevantes têm, um comentário para realizar as configurações iniciais. Estabeleça aí a rotina então para alimentação também do fluxo de caixa. E aí também acesse nosso blog se tiver dúvidas e conceitos, certo? Aqui para começar então, né, vamos clicar em começar e ele vai abrir aqui a parte de cadastros iniciais. Aqui a gente vai cadastrar primeiramente todas as nossas contas bancárias, né? Então, dinheiro, ou seja, o que a gente tem ali no caixinha, né, no cofre em espécie. Aí vocês vão colocar aqui o valor que vocês têm. Então, para fins de simulação aqui, vou colocar o valor de R$ 500. Aí aqui vocês vão colocar suas contas bancárias. Aqui eu vou colocar Itaú, conta corrente. Vou colocar mais um aqui, Bradesco, conta corrente. E vou colocar um investimento aqui. Aqui vocês podem colocar quantos vocês quiserem, né? Quantos vocês têm aí de investimento na empresa de vocês. Eu vou colocar aqui CDB. Eu vou colocar aqui ó, Itaú para ficar mais organizado. Itaú, fundo, renda fixa. E vou colocar aqui Bradesco, CDB, certo? Aqui eu vou deixar apagado. Não tenho mais nada. Vamos supor aqui que a gente finalizou as nossas contas e aqui eu vou colocar os valores que eu tenho hoje, né? Ou seja, na verdade, se eu colocar os valores na data que você está iniciando a alimentação da planilha. Então, a partir daquela data daquele valor que você colocou, é aquela data que você vai começar a alimentar a planilha periodicamente. Então, aqui Itaú, vou colocar aqui que eu tenho um saldo hoje de R$ 1.000. No Bradesco, vamos colocar aqui que a gente está usando cheque especial, né, R$ 200 negativos. No fundo de renda fixa eu tenho, vou colocar R$ 3.000. E no Bradesco CDB eu tenho R$ 600. Vamos, para fins de exemplo, aqui a gente finaliza a nossa parte de cadastro bancário, certo? E aí a gente parte aqui para a coluna do lado, né, que é a parte do plano de contas. O plano de contas, né, para quem ainda não sabe, não chegou a ver nada, não leu a respeito no nosso blog, é o mapa que ele vai identificar e apontar todas as fontes de entrada e saídas de dinheiro da sua empresa. Então, onde você pode ganhar? Nos seus produtos, nos seus serviços. Então, essas são as fontes de receita, onde você pode ter saídas de dinheiro. Ali vão ser os seus gastos, né, os gastos fixos, ali como aluguel, etc., energia, internet, telefone. Também nos seus gastos variáveis, são as compras de insumos, a contratação de freelances. Tem os seus gastos, as suas despesas financeiras também, que são os pagamentos de empréstimos, tem a distribuição de lucros que está vinculada ao patrimônio líquido da empresa, enfim, essas são as fontes de saída, né? Então, primeiro, vamos começar aqui com as fontes de entrada. Então, aqui você vai cadastrar o seu receita de vendas, né? Que é a primeira forma de você ter entrada de dinheiro, né? Então, é a partir da venda dos seus produtos ou serviços. Então, aqui você vai cadastrar o seu produto ou serviço, tá? Então, aqui vamos colocar, para fim de exemplo, que você seja uma agência de marketing, por exemplo, e você vende hoje gestão de campanhas. Você também tem outro serviço aqui que seja desenvolvimento de sites. E para finalizar aqui, vamos supor que você tenha também a possibilidade de fazer aí a identidade visual. Identidade visual dos seus clientes, tá? E aí a gente finaliza a parte de receitas de vendas.
Vamos supor que também você comissione seus parceiros, né? Que você receba a comissão de parceiros. Então, de repente, você tem aqui, você tem contrato com ferramentas de automação que para cada cliente que você contrata, você recebe uma verba, então uma fonte de receita também. E também recebimento de juros ou mora sobre vendas, né? E aqui, no caso, se um cliente atrasa um pagamento, ele acaba pagando com juros e mora, então também é uma fonte de receita. Vamos colocar aqui mais um vinculado a isso aqui, recebimento de juros, que é a receita de aplicações financeiras, certo? Então, aqui a gente finalizou a parte de entradas. Indo aqui agora, a gente vai começar a alimentar os gastos variáveis, né? Então, o que são os gastos variáveis? Os gastos variáveis são aqueles que variam conforme você vendeu o seu serviço, né? Conforme você produziu uma unidade do seu serviço ou vendeu uma unidade do seu serviço. São aqueles atrelados, de fato, à venda e produção do seu negócio, tá? Então, bom, iniciando aqui, Simples Nacional, né? Sempre vinculado aí ao faturamento. Então, você vendeu mais naquele mês, você vai ter logo um custo maior também com o Simples Nacional. Vamos deixar aqui ISS, PIS/COFINS, vamos deixar esses tributos aqui já especificados. Outros custos variáveis, né, com matéria-prima, com mão de obra terceirizada. Vamos colocar aqui, vamos tirar esse matéria-prima, né, que a nossa agência de marketing não tem esse tipo de custo, mas a gente terceiriza alguns serviços. Aqui a gente deixa então esses dois aqui e mantém e retira a matéria-prima. Também a gente faz comissionamento, né? A gente tem custo com comissões com nossos vendedores internos e parceiros externos. Vamos deixar aqui os custos financeiros, né? Que são boletos bancários, taxa de cartão, etc. Vamos deixar. E se vocês tiverem algum outro custo variável, vocês podem colocar aqui. Aí a gente alimentou os gastos fixos, agora a gente alimentou os gastos variáveis, agora a gente alimenta os gastos fixos. Quais são eles? Aqui eu vou deixar padrão, né, despesas financeiras, então tarifas bancárias, aluguel, TOC, TED, etc. Despesas administrativas, despesas com pessoal, despesas com serviços de terceiros, despesas com materiais e equipamentos. E aí a gente alimenta agora os investimentos, né? Investimentos são aqueles que hoje você tem um dispêndio financeiro para ter um retorno no futuro, certo? Diferente aí das despesas, em que geralmente você faz uso fruto daquela despesa, né? E aí você paga aquilo já com o serviço efetivado, certo? Então, falando aqui dos investimentos, também vou manter esses daqui, né? Investimentos em marketing, investimentos em bens materiais, em desenvolvimento empresarial, tá? Vamos manter isso daqui. E aí você vai, para finalizar aqui, colocar e especificar suas entradas e saídas não operacionais, ou seja, aquelas entradas e saídas que não estão vinculadas à atividade fim do seu negócio, né? Então, se existe uma entrada, por exemplo, na sua conta através de um empréstimo obtido, aquilo não se deve à atividade fim do seu negócio, né? E então ele é considerado uma entrada não operacional. Mesma coisa quando os sócios fazem um aporte. Vocês vendem um equipamento usado, né? Considerando que vocês aí não são uma empresa de comércio, no nosso exemplo aqui, a agência de marketing não é um comércio de equipamentos usados, então aquilo é uma entrada não operacional, né? Enfim, e aí saídas não operacionais também, você vai colocar aqui no mesmo sentido, serve para saída, certo? A gente finalizou então o nosso plano de contas, ok? Bom, finalizamos então, fizemos esse mapeamento de todas as fontes de entradas e saídas, colocamos as nossas contas bancárias e devidos saldos aqui nas configurações iniciais. Agora a gente pode partir para a alimentação de fato, né, do fluxo de caixa. Então aqui vocês vão passar para a aba aqui onde está livro diário, né, fluxo de caixa. Aqui vocês vão ter já aqueles valores que você alimentou de saldos nas contas que vocês possuem, né? Você possui, você já alimentou lá certinho, ele já está aparecendo aqui também, né? Para você consultar sempre que precisar. Aqui a gente tem aqui então algumas colunas, né? O status daquele lançamento, a data, a conta, né? A conta a partir daquele plano de contas que você acabou de configurar, o histórico, se você quiser colocar uma descrição adicional aqui. Aqui você vai ter coluna receber, ou seja, aquelas vendas que você fez estão previstas para recebimento. Aqui são as compras que você fez, estão previstas para pagamento, tanto aquelas recorrentes quanto aquelas variáveis.
Aqui, de fato, quando houve a entrada, então, no caso, você tem um valor a receber e houve a entrada, você vai ter que tirar a alimentação daqui e passar para a entrada, certo? A mesma coisa a saída, se você teve aquela saída de fato na sua conta, você tira do apagar e já joga para a saída e o pagamento foi liquidado, né? E aqui, origem e destino, ou seja, qual é a conta bancária que aquele lançamento está atrelado, certo? Então, aqui, começando, né, nosso exemplo aqui, vamos colocar hoje aqui 11 de julho, que eu tive aqui na minha conta um lançamento, né, um pagamento de, vamos ver aqui, uma conta que a gente pode usar, mão de obra terceirizada. Paguei um parceiro, né, um freelancer que fez um serviço para mim. Aqui eu posso colocar, por exemplo, o nome do projeto, então posso colocar aqui foi logo cliente X, certo? É uma descrição mais para controle meu mesmo, né? Facilitar, identificar o dia que eu quiser consultar. E aqui eu tive a saída, né? Eu paguei aquele fornecedor no valor de R$500. E aqui a conta que eu paguei foi o Itaú. Né? Vocês vão ver aqui que o saldo ele já atualizou, né? O Itaú ele estava R$1.000. Conforme eu já coloquei que teve essa saída de 500, ele já atualizou aqui que o saldo agora do atual do Itaú é R$500 e o meu saldo hoje é de 4.400. Então, conforme eu for alimentando, isso aqui vai sendo atualizado diretamente, facilitando até a visualização, você não tem que ficar entrando todas as contas, etc. Né? Aqui vamos colocar também que eu tive uma entrada hoje, né? Que eu tive uma entrada, vamos colocar que foi um serviço executado de gestão de campanhas, né? E aí eu posso colocar que foi campanha, colocar Facebook, cliente Y, certo? E que ele já me pagou aqui R$2.000 por essa campanha pelo Bradesco. Vou colocar que foi pelo Bradesco. Aqui vocês vão ver, né, o Bradesco, que ele estava com R$200 negativo, ele passou para 1.800 positivo e meu saldo hoje já passou para 6.400, certo? Então ele já também fez a atualização aqui desse lançamento. Aqui eu vou colocar agora as projeções, né? Vou colocar, por exemplo, que no dia 20, eu sei que eu tenho que pagar aqui o meu... Vamos colocar o meu querido, né, Simples Nacional. Todo mundo ama pagar isso aqui. Aqui eu não vou colocar nenhuma descrição, vou colocar pagar aqui, sei lá, R$1.500, certo? Isso daqui eu vou colocar para sair do meu Itaú, certo? Aqui eu vou colocar também que no meu dia 20 eu vou ter o pagamento do glorioso INSS, né? A nossa guia GPS aqui, deixa eu achar ela aqui. INSS. E aqui vou pagar R$500. Né? Esse valor aqui vai sair do Bradesco. Vou colocar aqui, vai sair do Bradesco. Né? Aqui eu já também vou colocar, eu já posso lançar todos os recebimentos que eu tenho previstos. Então eu posso colocar aqui no dia 15/7. Ele vai ficar fora de ordem, mas depois a gente pode classificar aqui do mais antigo para o mais novo, ele vai ficar na ordem, né? Estou mostrando aqui para vocês. Então aqui eu sei que eu vou ter uma entrada desenvolvimento de site, aí eu posso colocar cliente Z a receber de R$3.000. E ele vai depositar para mim aqui no Itaú, né? Aqui eu posso colocar também que lá no dia 28 do 7 eu vou ter uma entrada de gestão de campanhas, um contrato que eu tenho com o cliente Y, ele vai me pagar aqui, sei lá, R$800, certo? Vai me pagar aqui também pelo Bradesco, vou colocar aqui o Bradesco, certo? E aqui eu posso lançar, na verdade, eu estou colocando todos os lançamentos de julho, mas vocês podem lançar aí todos os lançamentos que vocês já têm previsto para o ano inteiro, né? Para o período que vocês quiserem. Então, quanto mais preenchida essa ferramenta tiver, melhor para vocês, mais controle vocês vão ter, né? Porque quando vocês... que ele já atualizou por data, tá vendo? Ficou certinho classificado aqui.
Porque quando vocês entrarem aqui no fluxo de caixa para fazer o acompanhamento diário, vocês vão ver certinho os lançamentos que vocês têm para aquela data. E aí vocês nunca mais vão esquecer de pagar uma conta. Enfim, se isso aqui estiver bem alimentado, tudo certinho, desperdício com juros, com encargos aí por esquecimento, nunca mais vai acontecer, né? Porque já está tudo alimentado. Além disso, você vai ter aqui uma boa visão do seu fluxo de caixa, do seu caixa diário, né? Bem como também das suas próximas entradas e saídas, tá? Além disso, você tem tudo isso daqui, né? Você alimentando certinho, com o tempo, você vai ter uma boa visão do seu resultado de empresa. Então, aqui você passando para a aba do fluxo de caixa, tá? Você vai ter aqui todas aquelas plano de contas que você montou listado em forma de fluxo de caixa, onde você vai ter também o cálculo já da margem de contribuição da sua empresa, né? Ou seja, da sua receita, retirando os gastos variáveis quanto sobra, né? Isso aqui também é chamado de lucro bruto, aí tirando aí os nossos gastos fixos, quanto fica o nosso lucro operacional antes dos investimentos, aí tirando nossos investimentos, quanto fica o nosso lucro operacional total, e aí tirando as entradas e saídas não operacionais, quanto fica o nosso resultado líquido de empresa, certo? Então, é bem legal, com o tempo vocês vão começando a ter bastante inteligência sobre o negócio, tá? Aqui, ó, quando vocês alimentaram, tudo que vocês alimentaram na planilha já passou para cá, né? Então, tá vendo que eu coloquei lá que eu tinha para receber 3.800 até o final do mês, ele já está aqui como previsto, né? Quando eu passar para realizado, ele muda para essa coluna do lado. Então, é interessante que vocês vão poder, inclusive, acompanhar a inadimplência de vocês. Então, vamos supor que estava previsto aqui em julho para entrar esses 3.800, mas quando eu fiz a alimentação do fluxo de caixa, ficou faltando esses 800. Bom, é uma forma de eu já saber que eu tenho 800 para receber ou que o cliente está inadimplente comigo. Mesma coisa, se eu esquecer de pagar alguma coisa, ele vai estar aqui. E com o tempo vocês vão tendo toda essa análise, né, mapeada, tudo classificado para uma vez por ano, uma vez por semestre, vocês pegarem essas informações, analisarem e traçarem ações estratégicas para a sua empresa, né? Para isso que servem os dados financeiros. Então, e aqui você tem também no quarto trimestre, final do quarto trimestre, o total por ano. Então você também vai conseguir enxergar qual foi o seu resultado acumulado da empresa em todo o ano. Vocês vão saber identificar nos centavos qual foi o lucro da empresa, certo? Então é bem interessante mesmo, assim, é primordial ter um fluxo de caixa bem alimentado. Isso é a base de dados para diversos relatórios e análises para vocês, tá? É importante, a princípio, que vocês tenham essa disciplina, tá? Vocês tenham disciplina e conhecimento também de mercado, um pouco de conhecimento de estratégia, de análise financeira, para poder identificar os gargalos da sua empresa e atuar de forma a retirá-los e conseguir crescer de fato, né? Aqui, complementando essas informações, a gente tem um fluxo também de caixa aqui e já em gráfico. Então, aqui a gente tem por valores gerais, né? Ou seja, tudo que a gente tem para receber, tudo que a gente tem para pagar já bem alimentado. Então, é importante, por exemplo, se a gente vê aqui que a coluna do pagar está maior que a receber, é hora de estabelecer uma ação com sua equipe comercial, com sua equipe de marketing, né? Aqui a gente tem pelo valor por período que eu quiser. Então, aqui eu quero analisar só em julho, né? Eu vou ter aqui, vai praticamente dar o mesmo valor, porque a gente só alimentou ali no exemplo em julho. Mas se eu quiser colocar até o dia 10 só de julho, né? Ou até o dia 15 de julho, por exemplo. Aqui ele vai me dar o que eu tenho para pagar, o que eu tenho para receber naquele período, né? Então, é bem interessante, já dá para diversos insights aqui para serem captados, né? Já tem bastante coisa que dá para fazer com essa análise simples do fluxo de caixa, né? Aqui tem mais alguns gráficos também. Com o tempo vocês vão poder fazer uma análise um pouco mais profunda, né? Da sua receita e faturamento, desempenho por ano, suas despesas, custos variáveis, margem de contribuição, investimentos por ano. Aqui primeiro por quadrimestre também, o que foi que mais impactou de saídas na sua empresa, né? Visão também, em geral, de entradas e saídas por mês. Então, assim, essa ferramenta, apesar de básico, ela já ajuda bastante, né? É claro que se você hoje não tem tempo, se você sabe que não vai ter disciplina, não vai conseguir fazer, é interessante contratar um profissional. Se vocês quiserem conversar com a Valorize,
para entender o que é mais indicado hoje para vocês, se é contratação interna, se é a própria execução, se é talvez o BPO fazendo isso para vocês, né, os nossos analistas fazendo isso para vocês de uma forma mais padronizada, de repente até utilizando outras ferramentas, mas é importante hoje vocês entenderem que é preciso ser feito e como pode ser feito. Essa é uma das possibilidades para a empresa aí que estão começando com esse processo hoje de gestão financeira, é muito indicado. Essa própria planilha já vai ajudar bastante, fechou? Pessoal, então dúvidas, comentários, podem mandar um e-mail para Valorize lá no nosso site, pode entrar em contato no nosso chat, enfim, os canais ali digitais a gente está totalmente disponível para atendê-los, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.